Bom dia, família! Neste dia de hoje, um exercício da história. Nós temos diversas peças fundamentais na maturação espiritual da humanidade. Muitas delas remontam a milênios atrás, outras delas, séculos atrás. Hoje vamos falar sobre a história de Allan Kardec, um médico, cientista e ateu. Pragmático, ele acreditava no que ele poderia ver, no que ele poderia constatar, mensurar, né? Contabilizar, digamos assim. E é uma história muito curiosa, e é uma história que remonta à curiosidade da humanidade. Afinal de contas, da onde nós viemos? Para onde nós vamos? Ou quem sabe, voltaremos? O sopro divino, colocado no jarro de barro, a alma, o espírito, tem uma morada. Jesus falou: meu reino tem muitas moradas. E nós nos referimos a casas, bairros, cidades, estados, países, planetas, sistemas solares, galáxias. Quem sabe o núcleo da galáxia? Quem sabe o núcleo do universo? Meu reino tem muitas moradas. Quem sabe outros universos? Quão rico será que é a morada do divino? Né? Então, núcleo do universo, do superuniverso, da galáxia, do sistema solar, do planeta. Nós, aqui no planeta Terra, tivemos a presença de diversos mestres. E isso inclui você. Você é um mestre dentro da sua seara, do seu caminho, da sua jornada. Você ensina pessoas ao seu redor. E esse ensinamento, através do seu exemplo, da sua postura, positiva ou negativa, está ensinando alguém a se portar, né? Aprender com os teus erros, aprender com os teus acertos, né? O homem é curioso e buscador por natureza. O sistema procura sempre tirar a nossa curiosidade e nos colocar o cabresto, né? Para que a gente enxergue o que querem que a gente enxergue. Não mais, não muito. Porque, sim, todos nós sabemos que quanto menos é mais para quem é controlador. Só que para seres humanos que são buscadores, seres humanos que buscam a verdade liberta. Liberta dos grilhões, liberta das amarras, liberta dos cabrestos, liberta das visões limitantes. Um belo dia, bom dia. Este que aqui vos fala, André Mariana, seu serviço à disposição. Uma honra sua presença aqui conosco, nesse caminho de evolução, de ciência, de descobertas. Então, um belo dia, no seu consultório, e surgiram algumas pessoas que eram conhecidos dele, amigos dele, e comentaram: ei, Allan! Na época o nome dele era outro, tá? Ele mudou o nome dele para Allan Kardec, que daí ficou o que ficou mundialmente conhecido como Allan Kardec. Mas vamos dizer Allan, para ficar familiar para vocês, tá? Ei, Allan, você viu que tem um grupo de pessoas que tá falando que eles conversam com espíritos? Ah, capaz, conversa com espírito, que história é essa, meu? Não, verdade, eles estão falando lá que conversam com espíritos, as mulheres, as mães, as pessoas estão todas impressionadas. Por que impressionadas? Por que isso estava impressionando? Porque ele está escrevendo cartas com a letra dos filhos que já faleceram. Ele está escrevendo cartas com as letras dos pais que já faleceram para os seus filhos. Está colocando assinatura, tá com a letra da pessoa, está dizendo coisas que só a pessoa sabia, conhecia. E Allan Kardec
Nossa, pensou assim, falou, caramba, mas ou é combinado, né? Ou tem alguma coisa nessa história, vamos conferir, vamos fazer uma análise lá, né? E naquela época, era 1800, né? Eles faziam esse tipo de intervenção e de evento nos teatros, né? Aqueles tablados assim grandes e tal, ou nos teatros mesmo, né? E aí as pessoas elas iam até lá para acompanhar isso daí. E aí quando Allan Kardec chegou com esse grupo de amigos médicos também, cientistas, todos, né, da nata científica, digamos assim, né? Companheiros dele, né? Diga-me com quem andas, dir-te-eis quem és, né? Então ele andava com essa turma mais científica, médica, né? E aí quando ele chegou lá, ele começou criteriosamente a olhar aquela cena, né, e ver. E ali, o que estava sendo feito? Tinha uma primeira coisa que ele notou que era uma multidão de pessoas, né? Então tinha uma multidão de pessoas, um monte, todas sentadas, que davam, que tinham espaço nos bancos, estavam sentadas, uma galera de pé, dos lados, no meio dos corredores e tal, né, encostadas nas cadeiras, nas paredes e tal, e todo mundo fascinado, olhando aquelas atuações, intervenções, aquelas atividades, né? Então ele notou primeiramente isso, um público muito grande e pessoas cativadas pelo que estava acontecendo ali. Depois, ele começou a ficar surpreso com as reações espontâneas das pessoas, porque eles canalizavam, assim como Chico Xavier fez em tempos atuais nossos aqui, né, e outros médiums, Divaldo Franco, né, e tudo mais, que já subiu na pátria aí. Mas ele canalizava as cartas dos filhos que já tinham falecido para suas mães que estavam ali em polvorosa, né, pedindo uma palavra dos filhos, uma luz no fim do túnel, como se fosse, né, naquela ânsia de saber o que estava acontecendo, principalmente naquela época, século XVIII. Hoje a gente já tem mais informação, mas naquela época ainda menos do que temos hoje, digamos assim, né? Então, daí, de repente, ele recebia uma mensagem, ou uma carta, ou uma palavra, né? Escrito ali com a letra do filho, e assinada com a letra do filho, com a assinatura que o filho assinava, ou dizendo determinadas coisas que o filho dizia quando era vivo, ou uma forma carinhosa que ele chamava a mãe, ou a mãe chamava o filho, né? E ali eles foram fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 intervenções desse tipo, né? E ele foi acompanhando aquelas diversas reações verídicas, assim, espontâneas, né? Que ele sentia que aquilo era real, aparentemente, era real, né? Então, ele ficou chocado com aquilo, ele realmente se impressionou com aquela experiência que ele teve de presenciar pessoas que estavam tendo acesso ao plano sutil espiritual, né? Porque o que é o plano físico? É a frequência, é um canal de TV. Você coloca no canal da física, materialidade, da terceira dimensão, digamos assim, da matéria. Estamos aqui, matéria. Só que quando começa a elevar o teu pensamento, você começa a se sintonizar com frequências outras, superiores, né? Eu já expliquei isso em alguns outros programas anteriores ali, falando sobre a frequência do ser humano, as dimensões, essas coisas todas. Então, ele começou a olhar aquilo, ele começou a ver pessoas que estavam espontaneamente se emocionando por receberem as cartas dos filhos amados, das mães amadas, dos parentes, entes queridos e familiares. Ele começou a ver que aquilo movimentava muita gente, porque as pessoas realmente têm uma carência e uma ânsia por descobrir o que se passa do lado de lá, né? E ele percebeu que a sensação que ele teve de estar lá era uma sensação muito boa. Então ele teve experiências visuais, ele teve experiências sinestésicas, de sentir no corpo, emocionais, espirituais, aquilo foi muito intenso, verdadeiro. E ele, como cientista, médico, ateu, não acreditava em Deus, no divino, ele acreditava na ciência, no que podia mensurar. Aquilo mexeu muito com ele. E aí ele foi de encontro a experimentos científicos acerca dessa mesma toada, desse mesmo assunto. O que ele fez, então? Ele pegou e começou a escrever uma apostila
com perguntas. E agora eu vou contar como nasceu o Livro dos Espíritos, tá? Ele fez uma apostila com cerca de 1000 perguntas. E ele fez cópias dessas apostilas, naquela época, tipografia, né? Que era uma impressão por barras, assim, e abaixava e aquilo fazia uma tipografia. E naquela época não tinha avião, não tinha nada disso. Era carroça, né? Eram correios a cavalo, aquelas pastas, aqueles alforjes nos cavalos, ou às vezes nas carroças, né? Aquela rapaziadinha com boininha assim, ia lá. Você veja como os tempos já foram muito difíceis, né? E como a espiritualidade, a tecnologia foi trazendo maior contato, né? E expansão. Mas não se enganem, a verdadeira tecnologia é a tecnologia espiritual, tá? Essas tecnologias aqui, elas podem facilitar a nossa vida, porém a tecnologia do espírito é a verdadeira tecnologia que você leva, tá? Então, nunca abram mão da tecnologia do espírito para embarcar nas tecnologias mundanas, porque as do mundo ficam. Use-as com sabedoria, né? Mas utilize-se da tecnologia do espírito, que é a sua mente, o seu coração, bem cuidados, regidos, guiados para processos evolutivos. Tire lições, aprenda, cresça, evolua, aprimore, corrija-se, desperte, tá? O Allan Kardec, então, fez essas 1000 apostilas, essas várias apostilas, não 1000, né? Várias apostilas, com 1000 perguntas, aproximadamente, tá? E daí ele mandou para todos os lugares, ele fez uma pesquisa de lugares e pessoas que alegavam fazer contatos espirituais, contato com o mundo dos espíritos. Por que é o mundo dos espíritos? É o mundo de onde os nossos espíritos vieram. Do céu viemos, ao céu voltaremos. O mundo dos espíritos é o céu, digamos assim, em termos largos, né? Beleza? Então, ele foi de encontro à pesquisa de campo para descobrir aonde no mundo haviam pessoas que faziam contatos com espíritos. Uma pessoa foi puxando a outra, que foi puxando a outra, que foi puxando a outra e tal, e ele foi descobrindo por pessoas diferentes, assim, em lugares diferentes, na Europa, ele é da França ali, né? Na Europa, como um todo, Américas e tal, Ásia. E ele distribuiu essas apostilas, tá? E daí, ao passo que ele distribuiu essas apostilas, essas pessoas responderam essas apostilas e enviaram de volta para Allan Kardec com essas questões. Que questões? Como é o plano espiritual, o que acontece do lado de lá, o que acontece com pessoas que se matam, o que acontece com pessoas que se drogam, o que acontece com pessoas que... enfim, várias perguntas, tá? Várias perguntas de todas as searas possíveis. Como funciona a hierarquia divina, um monte de perguntas, várias questões, e enviaram de volta essas apostilas para Allan Kardec fazer uma análise. Era um estudo científico do plano espiritual, porque ele era médico, cientista, ateu. Então ele queria pegar isso de maneira científica e trazer para o plano material um compilado de informações e questões que pudessem trazer luz a esse assunto, né? Quando ele fez isso, ele ficou impressionado, porque pessoas de lugares diferentes, que não se conheciam entre si, lembrando que não tinha internet, tá, gente? Nem carro direito tinha, nem tinha carroça, né? Era 1800, e aí eles fizeram essas respostas, trouxeram, e o que Allan Kardec fez dentro do processo científico da força? Ele pegou as várias questões. Questão número 1, e aí ele pegou as respostas. Essa pessoa respondeu isso, 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 isso. A outra pessoa isso, a outra pessoa isso, a outra pessoa isso, a outra pessoa isso. Todas respostas muito similares. Essa daqui não. Essa daqui está bem diferente. Então, tira fora. Deixa para análise. Pergunta número 2. A pessoa respondeu isso, isso. Essa aqui respondeu uma coisa meio nada a ver. Meio diferente, digamos assim. Essa aqui respondeu isso, isso, isso. Tudo muito similar, tudo muito igual. As diversas respostas de diversas pessoas de locais diferentes responderam as mesmas coisas sobre os mesmos assuntos, as mesmas perguntas, né, no caso. E ele foi cruzando aquelas informações e compilando aquilo que era unanimidade.
Então é unânime, todas as pessoas responderam a mesma coisa sobre essa questão, de formas diferentes, mas da mesma toada, na mesma essência, na mesma pegada. Nessa daqui também. Nessa daqui também. E assim ele foi analisando pergunta a pergunta com as várias respostas que ele teve das várias pessoas que alegavam ter contatos espirituais. Porque nós somos instrumentos de luz para nos conectar, nos comunicar com o reino celestial. Né? A maldade está nos olhos de quem vê, não na realidade dos fatos. Quando a gente busca conhecimento, a gente busca conhecimento para expandir a nossa visão e ter mais clareza. Claridade, luz. Luz é informação. Seus átomos são luz. E a luz é cheia de informação. O ser humano de luz é um ser humano com conhecimento, com informações. Não precisa ser tanto quanto quem quer que seja, nem tão pouco quanto quem quer que seja. O importante é que você tenha a sua própria informação para ser quem você é e ajudar as pessoas, tá bom? Com o que você sabe, com o que você conhece. Então, Allan Kardec, ele fez e criou esse livro dos Espíritos, que foi o livro mais conhecido, que ficou muito mundialmente conhecido e que vem até hoje, fazendo um experimento científico com perguntas curiosas que a maior parte das pessoas tem, na verdade não a maior parte das pessoas, porque as pessoas às vezes nem se questionam tanto, mas que ele questionou e obteve respostas, compilou essas respostas todas em um livro, e aí surgiu o Livro dos Espíritos. Depois disso, ele passou a ter um contato muito maior com o reino espiritual. Ele escreveu outros livros que deram origem a outras avançadas formas de visão sobre o reino espiritual. E assim nasceu uma das grandes searas de busca da fé, filosofia, entendimento, crescimento, iluminação, que hoje a humanidade tem como herança cultural. Então, o ser humano, ele tem uma capacidade incrível de ir de encontro à superação, ao conhecimento, à iluminação, e essas ferramentas fazem você ser quem você é. Nem mais, nem menos. Só quem você é. Seja você o ser de luz que busca a informação, que cresce para trazer a luz ao mundo, porque o seu papel é importante. O seu entendimento enriquece o consciente coletivo. Bom? Meu nome é André Mariano. Este programa é um oferecimento da Lilian, do restaurante da Lilian. Nossa, ontem eu comi uma lasanha deliciosa. Que delícia, que comida gostosa, feita pelas meninas superpoderosas lá. E uma honra. O Aquiles até esteve ontem lá também, muito bom. Parabéns, Aquiles, pelo teu trabalho aí, uma honra. Gratidão também à Hotlife Agro Shield, que protegem o seu veículo, o seu carro, com qualquer questão que surja aí pela frente. A gente não sabe os dias, né, que nos cercam ali, as coisas que acontecem, então é sempre bom estar assegurado, né? Então entre em contato ali com o Fábio Cristóvão ali para saber um pouquinho mais sobre esse seguro. Também a Hotlife, né, que tem a mecânica, com tudo que você precisa, diagnóstico veicular, né, a parte toda de manutenção e tudo mais, tá? Então entre em contato lá com eles, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e vai ter um serviço muito bem feito. Também da AgroShield, que shield é escudo em inglês, né, escudo do agro. Protege você de questões, intempéries e coisas do dia a dia que às vezes não dependem do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa labuta. E você que cultiva sabe do que eu estou falando. Então, entre em contato com eles, vejam o que eles têm a oferecer e propostas, né? E tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, tá bom? Um abraço e gratidão às pessoas que estão aqui presentes hoje. Tem alguma interação aí, Carlinha? Tem da Marisa, ela mandou bom dia. Marisa, bom dia a ti. Seja sempre muito bem-vindo, uma honra sua presença. A Liri mandou bom dia também. Liris, seja bem-vinda, uma honra.
Gratidão pela sua interação. E a Hilda mandou bom dia, feliz quarta-feira. Hilda, feliz quarta-feira para ti também. Sempre uma honra a sua presença. Gente, convidem as meninas, as amigas, os familiares, os entes queridos, né? Divulguem esse conteúdo, ele é muito importante, se você acha importante, né? Para ajudar as pessoas e a nós mesmos, tá bom? Um grande abraço no seu coração, gratidão pela sua atenção e tamo junto. Até quinta. Yeah.